Em um mundo cheio de vozes, existe um chamado que ecoa há séculos. Siga-me. Seguir Jesus nunca foi apenas acreditar. Sempre foi aprender, viver e se transformar. A escola do discípulo nasceu com um propósito claro: formar discípulos que vivem a fé de forma prática, madura e comprometida. Aqui você vai crescer no conhecimento da palavra, fortalecer sua vida espiritual e descobrir como viver o evangelho no dia a dia. Porque discipulado não é só conteúdo, é relacionamento, é caminhada, é viver como Jesus viveu. Se você deseja ir além, se aprofundar na fé e cumprir o propósito de Deus para a sua vida, a escola do discípulo é para você. Venha caminhar conosco, venha ser formado, venha ser discípulo. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola do Discípulo. Nós já falamos na aula anterior sobre o discipulado, sobre o que é ser um discípulo, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o caráter, as características que um discípulo de Jesus Cristo tem que ter. Só relembrando, nós falamos que o discipulado ele dá maturidade espiritual, ele amadurece a nossa fé, nos prepara para enfrentar situações da vida. Tudo isso é resultado do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Outra coisa que o discipulado faz, ele nos capacita para a missão que o Senhor nos chamou. Todos nós, todos os crentes, são chamados por Deus para pregar o Evangelho pelo seu mundo, para espalhar no seu colégio, universidade, na sua família, suas redes sociais. Nós somos chamados para pregar o Evangelho e o processo do discipulado nos capacita para essa missão. E terceira coisa que o processo do discipulado faz, ele transforma o nosso interior, transforma quem nós somos, as nossas aspirações, nossos desejos, nossos sonhos. Tudo isso é transformado por Deus através do processo do discipulado. Por isso nós vemos homens como Pedro, impulsivos, em certas situações, se tornarem grandes pastores, grandes homens de Deus, porque o relacionamento com o Senhor os transformou ao longo desse tempo. Então hoje quero ler com você um texto bíblico que está no livro de Gálatas, na carta de Paulo à igreja dos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21. O apóstolo Paulo está nos falando sobre características da pessoa que tem o Espírito Santo em sua vida, possui hábitos que a pessoa tem, definições de caráter, tudo isso que Paulo está apontando, que todo aquele crente, todo aquele cristão que tem o Espírito Santo na sua vida tem que ter. Lá em Gálatas, Paulo fala o seguinte: por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É importante entender que nessa caminhada com Cristo, esse processo, ele transforma o nosso caráter. Ele muda quem nós somos. Através do nosso relacionamento com Jesus, coisas dentro de mim são transformadas. Você tem que olhar para um crente dentro da igreja, para uma pessoa que entregou sua vida para Jesus e quer caminhar com ele, e temos que ver que ao longo da história, ao longo dessa caminhada, atitudes dessa pessoa são diferentes, pensamentos são diferentes. Se de alguma forma você entregou seu coração para Jesus e depois no seu círculo social, alguém já deve ter dito: pô, cara, você está diferente, você falava dessa forma, você agia dessa forma, você se comportava dessa forma. Mas quando nós conhecemos a Cristo, algo muda dentro de nós. Então, Paulo está falando aí do fruto do Espírito, que nada mais é do que a evidência que o Espírito Santo, que a presença de Deus está na nossa vida e nos faz ser mais parecido com Jesus. Podemos colocar essa palavra de fruto
como hábito do Espírito Santo, como resultado e hábitos daqueles que têm o Espírito Santo dentro do seu coração. Ou seja, a pessoa que tem o Espírito Santo dentro do seu coração, ela vive uma vida de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso é resultado do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Hábitos que são transformados, e o Espírito Santo em nós transforma quem nós somos. Então é muito importante, eu estou enfatizando bastante isso, porque o discípulo de Cristo, ao entregar sua vida para Cristo, ao entregar o seu coração para Cristo, seus caminhos para Jesus, a sua vida precisa mudar. Não tem como nós continuarmos a viver a mesma vida que vivíamos antes, falar da mesma maneira que nós falávamos antes. A nossa vida precisa mudar. E Paulo está dizendo isso. Aqueles que andam com Cristo, aqueles que têm um relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo, eles produzem esse fruto, eles têm esse hábito, esse resultado da sua vida. Ou seja, os seus hábitos e os meus hábitos revelam quem habitam dentro de nós. Uma pessoa que, ao invés de praticar essas coisas, esses hábitos que o fruto do Espírito evidencia aqui, mas como Paulo escreve antes, as obras da carne, uma pessoa que mostra mais essas características, mostra que não está sendo guiado pelo Espírito Santo, mas pela sua própria carne. Às vezes, pessoas dentro da igreja não tiveram a sua vida transformada porque estão sendo guiadas pela sua própria carne. E quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, algo novo acontece. É resultado de algo que aparece dentro de nós, que atinge outras pessoas e que flui da nossa vida através do nosso relacionamento com o Espírito Santo. E esse relacionamento com o Espírito Santo, ele vai gerando frutos. Ele evidencia coisas novas dentro do nosso coração. E nós queremos falar sobre, nessa primeira aula, nós queremos falar sobre 4 dessas características. E a primeira característica, o primeiro fruto que nós vamos falar é sobre o amor. Amor. Você deve ouvir em vários lugares sobre isso, mas o amor, Jesus dá uma nova definição sobre o que é o amor. No seu Sermão do Monte, ele pregando, ressignificando algumas coisas. Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 47. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus está aí redefinindo o que é o amor. Porque muitos de nós, até hoje, não apenas no Antigo Testamento, naquela época que foi escrito o Novo Testamento, até hoje nós temos a ideia de que o amor é uma moeda de troca. Nós nos comportamos com as pessoas da forma que elas se comportam conosco. Se alguém nos beneficia, se alguém tem coisas boas para nos oferecer, nós nos aproximamos, ou se é uma pessoa é um pouco difícil de conviver ou tem algum problema, nós prontamente a afastamos, e às vezes até mesmo da nossa comunidade. Às vezes que nós que estamos à frente, pastores, líderes, nós temos às vezes uma tendência a se afastar das pessoas que são mais difíceis, mais complicadas, porque não queremos complicações. Mas a palavra nos ensina justamente o contrário, de nos aproximarmos dessas pessoas e agirmos com amor com elas. Olha só, às vezes nossos relacionamentos, muitas das vezes, são transacionais. Nós amamos porque recebemos algo. E poucas vezes nós experimentamos o que é o verdadeiro amor de amar pessoas que não têm nada a nos oferecer, ou amar pessoas que não fizeram nada para merecer esse amor. Eu uso como exemplo hoje, como sou pai da Maria, que tem hoje 9 meses, ela não precisa fazer nada para que eu a ame. Ela já é amada. Eu não fico esperando se ela vai me deixar dormir à noite ou se a fraldinha dela vai estar limpa ou suja para dizer que eu a amo ou para que o meu sentimento cresça. É independentemente disso. E é esse o amor que o Pai tem conosco.
Deus não fica olhando o seu histórico de pecados, o histórico do seu computador, o histórico do seu WhatsApp, para dizer se você é digno de amor ou não é digno de amor. Eu me lembro de uma experiência onde fui visitar uma vez um jovem que sofreu um acidente fugindo da polícia. E numa primeira conversa muito difícil, eu desisti, fui embora e com raiva, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Era um dia de semana à noite, e isso já tem quase 15 anos. Mas eu estava indo embora e eu senti o Espírito Santo falar no meu coração, me confrontar. Às vezes a gente leva um tapa na cara do Espírito Santo, dizendo, João, a mesma morte que eu morri por você, eu morri por ele. Então volta lá e fala de mim para ele. E eu voltei, a gente conversou, nós oramos juntos e uns 10 anos depois que isso aconteceu, uns 5 anos atrás, eu recebi a notícia de que ele estava na igreja, tem a sua família, é um obreiro, trabalha para o Senhor. Então, às vezes, por olhar que aquela situação e pensar assim, pô, essa pessoa não tem nada para me oferecer, essa pessoa não está recebendo aquilo que eu quero dar, nós rejeitamos, mas a palavra nos ensina justamente o contrário. Nós amarmos sem esperar nada em troca. Então, isso é uma coisa que tem que mudar na nossa vida, de usar o amor como moeda de troca. Jesus mesmo fala aí, que recompensa vocês vão ter se vocês amarem só aquelas pessoas que estão próximas a você? Que recompensa nós vamos ter se só amarmos as pessoas, entre aspas, fáceis de se lidar e rejeitarmos as pessoas difíceis? Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos, a amar as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que querem mal para nós. Nós temos que orar por essas pessoas, amar, agir com bondade com essas pessoas, porque é assim que o Senhor nos ensina. E Jesus conta histórias sobre isso, como a parábola do bom samaritano, onde um inimigo político daquele homem o vê no chão, mas mesmo assim se compadece, paga seus tratamentos para que ele se recuperasse. É esse amor que o Senhor está nos ensinando. Lá em João, capítulo 13, versículo 35, Jesus fala que desse modo vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Isso é interessante. Jesus não está falando assim, olha, desse modo vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês falarem glória a Deus, se vocês apresentarem a carteirinha de membro da igreja, se vocês fizerem um curso de teologia. Não. Jesus está dizendo que a identidade do discípulo é o amor. Nós temos que ser reconhecidos como discípulos de Cristo pelo amor que nós damos ao nosso próximo, pela forma que nós amamos as pessoas. Nós somos filhos do amor. Se nós somos filhos de Deus e Deus é amor, nós somos filhos do amor, e o amor é aquilo que nós temos que oferecer, porque é a identidade do discípulo de Cristo, é o estilo de vida do discípulo. E Jesus nos dá o exemplo com Judas. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus sabia que Judas iria entregá-lo na mão dos seus inimigos, mas mesmo assim, Jesus amou Judas. Até o último momento, Jesus amou Judas. E para a gente passar para o próximo tema, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7, diz que aquele que ama é nascido de Deus. Se eu nasci de novo, eu tenho que amar. Talvez a pergunta que você tem que fazer ao seu coração e se confrontar nesse momento é: será que eu tenho sido discípulo do amor? Eu tenho amado as pessoas que estão na minha volta, por mais que sejam pessoas que são difíceis de amar. E é verdade. Pessoas que nós temos que nos esforçar muito para amar. Mas como discípulos de Jesus, nós temos que amar todas as pessoas. Então que você entenda bem que como você aceita o chamado ao discipulado, você está aceitando o amor como uma identidade. As pessoas precisam te conhecer pela forma que você ama as pessoas, pela forma que você trata as outras pessoas. A partir do momento que eu experimento a fonte do amor, que é Deus, essa fonte deve transbordar dentro de nós para que nós possamos amar o nosso próximo. Talvez você diga assim, olha, é difícil amar as pessoas. Experimenta amar mais a Deus, provar mais do amor de Deus. Aí nós vamos ver como nós não somos merecedores desse amor, mas mesmo assim Ele nos ama e nós temos que amar as pessoas que estão à nossa volta. Então, meu irmão, já sabe, uma das características do discípulo de Jesus é o amor. Nós precisamos ser conhecidos pelo amor. Vamos lá.
Segunda coisa que Paulo fala aí sobre frutos do Espírito, sobre evidências do Espírito Santo na vida da pessoa é a alegria. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, Paulo fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se no Senhor. Paulo escreve sobre alegria no momento onde ele estava preso por pregar o evangelho. Paulo está falando sobre alegria após ter sofrido naufrágios, perseguições, traições, sendo abandonado. Mesmo assim, Paulo não está reclamando de ter vivido para Cristo, ele está dizendo com alegria, exortando seus irmãos, alegrem-se no Senhor. Isso nos mostra que, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós temos que parar de reclamar e de ver o lado ruim de todas as coisas. Porque quando a alegria está no nosso coração, nós nos enchemos dessa força dos céus e vivemos confiantes de que o Senhor está conosco e está cuidando da nossa vida. Mesmo Paulo naquela situação, provavelmente sofrendo de depressão, uma tristeza profunda, que é uma realidade da nossa vida. Muitas pessoas frequentam nossas igrejas, estão ao nosso lado, sofrendo momentos que sofrem de depressão, sofrem uma tristeza profunda que muitas vezes não sabem explicar. Mesmo assim, Paulo está dizendo, alegrem-se no Senhor. Mesmo que você sofra dessa depressão, de ansiedade, de qualquer outra situação assim, você precisa se alegrar no Senhor. Ele é a nossa fonte de alegria, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa provisão. Então, por isso, meu coração pode se alegrar no Senhor. O grande problema é que muitas vezes nós vivemos debaixo de uma lei diferente da lei que o Senhor quer para a nossa vida, que nós podemos chamá-la de lei da linearidade. Nós estamos no ponto A, imagine isso, eu não tenho aqui como anotar em algum lugar, mas nós estamos no ponto A e nós queremos o ponto B. Vamos dizer que o ponto B são coisas boas, como um bom casamento, um bom emprego, uma boa família, uma boa condição financeira. E para nós chegarmos nesse ponto B, nós muitas vezes, nesse caminho, essa linha que é traçada de A a B, ali nós colocamos Jesus. Jesus como um meio para chegar em outras coisas. Porque através de Jesus eu vou ter uma boa família, através de Jesus eu vou ter uma boa casa, através de Jesus eu vou ter dinheiro, eu vou ter condições, eu vou ter os bens que eu quero. Ele vai satisfazer todos os meus desejos, como se fosse um gênio da lâmpada. Não sei se você já assistiu Aladdin, muito tempo atrás, mas quando você esfrega aquela lâmpada lá, você tem direito a fazer 3 desejos. E nós olhamos, às vezes, Deus como esse gênio da lâmpada, onde Ele vai nos conceder todos os nossos desejos. Nós usamos a Deus para um objetivo, nós usamos Deus para chegar nesse ponto B, essa boa vida. E nós não somos felizes até atingir ali. E quando nós atingimos essa boa vida, o nosso objetivo, que nós colocamos em oração, nosso coração já reseta e quer outra coisa, então aquilo já vira já vira insuficiente, nós já queremos uma outra coisa. Não sei se você já conheceu pessoas assim, que trocam de carro, trocam de casa, trocam de marido, de mulher, trocam de tudo, porque elas não conseguem se satisfazer. Até o momento elas ficam toda hora querendo algo novo, querendo algo novo, querendo algo novo, porque nada daquilo que elas experimentam é suficiente. E enquanto essa pessoa não alcança, ela vive uma vida infeliz e infrutífera. Ela vive uma vida baseada na culpa, porque ela olha para trás e pensa assim, poxa, o que eu poderia ter feito? Será que se eu fosse mais à igreja? Será que se eu desse mais uma oferta? Será que se eu me comprometesse com as 7 semanas de Jericó, das muralhas que vão cair? Sei lá. A gente começa a colocar justificativas por que nós não conseguimos chegar e vivemos frustrados. Por que pessoas estão na igreja frustradas? Porque elas usam Deus como um meio para chegar no seu objetivo. E por não chegar, elas acham que Deus é insuficiente, que Deus não as ama, que Deus não se importa com elas. Então, isso na vida do discípulo não pode existir. Nós não devemos usar Deus para chegar em um ponto e nós sermos só sermos felizes se nós alcançarmos esse objetivo que nós queremos. Isso não tem que acontecer. Na verdade, nós temos que viver uma vida de liberdade no Senhor, onde o nosso objetivo é apenas ter a Cristo e viver para Cristo. Às vezes o objetivo das pessoas dentro da igreja apenas é
ter uma boa vida. Só que Deus nunca nos prometeu uma vida boa. Ele nunca prometeu que tudo daria certo. Ele nunca nos prometeu que nós teríamos tudo que nós queríamos, que nós teríamos tudo aquilo que a gente quer. Deus nunca te prometeu o melhor carro, Deus nunca te prometeu a melhor casa, Deus nunca te prometeu todo o dinheiro da terra. Jesus fala que nesse mundo nós passaríamos por aflições, mas mesmo passando por aflições, termos bom ânimo, alegria, porque Ele já venceu. A nossa alegria não está baseada aqui no hoje, no que eu tenho agora. Se eu tenho um iPhone, se eu tenho um Motorola, se eu tenho um celular de última geração, se eu ando de Uber ou se eu ando de carro, ou se eu ando de ônibus. A minha alegria está baseada porque Ele já venceu o mundo, porque Ele já fez por mim algo que eu não posso fazer hoje. Eu tenho que viver alegre porque eu fui encontrado por Deus. E a partir do momento que eu fui encontrado por Cristo, as prioridades da minha vida mudaram. Eu não vivo mais para me satisfazer, mas eu vivo para alegrar a Deus. O que Paulo está querendo dizer aí é, poxa, eu sofri pressões, eu sofri perseguições, traições, morte, ameaças de morte, mas nada disso importa, porque eu tenho Jesus. Na sua carta a Timóteo, Paulo fala já no final da sua vida, eu estou sendo derramado como oferta de bebida. Já combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas ele fala isso com alegria, porque ele tem Jesus. Ele sofreu perseguições, estava cantando e adorando a Deus numa prisão, porque ele tinha Jesus. E esse é um grande exemplo para nós. Uma característica do discípulo de Cristo é essa. Nós precisamos viver com alegria no nosso coração, mesmo em momentos de tristeza e de dor. Olha só que coisa linda e complexa que Jesus fala no Sermão do Monte. Quando ele fala sobre as bem-aventuranças, Jesus fala que bem-aventurado, numa tradução mais atual, felizes são aqueles que choram. Parece um pouco contraditório quando a gente tenta entender isso, né? Como é feliz aquele que chora. Como é feliz aquele que está triste. Como é feliz aquele que lamenta. Por quê? Porque eles serão consolados. A alegria de Cristo é uma promessa para a nossa vida. É a promessa que mesmo em momentos de tristeza e dor, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso conforto, Ele é a nossa alegria. Então, alegre-se no Senhor, firme seu coração em Cristo e creia que Ele está cuidando da sua vida e você tem motivos para se alegrar. Como tem uma canção que diz, muito bonita, que diz que se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro longe de Ti, eu nada desejo, Senhor. Ele é o que existe de mais importante na nossa vida. Terceiro, paz. Jesus fala sobre a paz. Paulo fala aí sobre a paz como a paz do Espírito Santo que Ele nos dá. Jesus chega a dizer uma vez, a minha paz eu vos dou. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo escreve assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, é uma paz que nós não conseguimos entender. É uma paz que nós não conseguimos colocar no papel, nos livros, nem explicar direito. Porque é o que que Paulo está falando aí. Excede o nosso entendimento. Não cabe dentro da nossa cabeça. Uma paz que nos faz, mesmo em momentos de crise e de tristeza e de desilusão, nós estarmos tranquilos em Cristo, confiantes que Ele está conosco. Não depende das circunstâncias externas. Não depende se A ou B está como prefeito, como presidente. Não depende se seu time está ganhando ou está perdendo. Não depende se na sua casa as coisas estão bem ou estão mal. Essa paz que excede todo entendimento é a certeza de que Cristo está no controle de todas as coisas. Falta muito ao cristão viver essa vida sabendo que Cristo está no controle de tudo. Que o Senhor está guardando a nossa casa, que o Senhor está guardando a nossa família, que o Senhor está guardando os nossos.
E quando nós vivemos essa paz de Cristo, nos faz ser pacificadores. Nós vivemos levando essa paz, ou seja, na nossa família, nós somos agentes de paz. No nosso colégio, nós somos agentes de paz. Na nossa igreja, nós somos agentes de paz. Nós levamos a paz de Cristo Jesus. Não estamos falando apenas de viver em paz, mas estamos falando de promover a paz. Mais uma vez, citando as bem-aventuranças, Jesus fala sobre que bem-aventurados são aqueles os pacificadores, porque eles herdarão o reino. Então, nós temos que levar a paz, e essa paz só é levada, só é compartilhada quando nós conhecemos a Cristo, porque Ele é a fonte da nossa paz. E essa paz, enquanto nós o conhecemos, nos faz lidar bem com as dificuldades da vida, nos faz lidar com serenidade em meio a situações complicadas. Essa paz nos ensina a perdoar situações que são, entre aspas, imperdoáveis. Mas essa paz que nós temos no nosso coração nos leva a perdoar, nos leva a promover a reconciliação. Quer ver um exercício que um discípulo de Cristo tem que fazer? Promover a reconciliação entre as pessoas. Aí já está um dever de casa para você fazer. Se você conhece alguém que está chateado com outra pessoa, tenta promover a paz, se esforce para isso, porque é esse chamado que o Senhor tem para a gente. Levar a paz na vida das outras pessoas. Né? Nós temos essa palavra no hebraico que às vezes nós saudamos, né? O judeu faz muito isso, o shalom, que é a paz, e quando é repetido 2 vezes, que significa que é a paz perfeita, shalom, shalom. Essa paz perfeita é só Cristo que pode nos dar. Só no nosso relacionamento com Cristo nós podemos desfrutar. Essa paz que vem do Espírito é diferente. É algo que não se consegue explicar, apenas viver. Então, como discípulos de Cristo, que nós possamos ser agentes de paz, levar a paz à vida das pessoas. Então, nós já falamos sobre o amor, que nós temos que ser a identidade do amor. Já falamos com alegria para suportar, da alegria para suportar dificuldades, as provações e se fortalecer no Senhor. Falamos agora sobre a paz, que é essa paz de Cristo que excede o nosso entendimento, que nos faz ser agentes de paz e pacificadores. E por último, para nós encerrarmos essa aula, nós vamos falar sobre paciência, que em algumas versões está escrito como longanimidade. Lá no Salmo 27, versículo 14, o salmista diz o seguinte: espere pelo Senhor, seja forte e corajoso, espere pelo Senhor. Bem curtinho, bem objetivo, bem direto. O que o salmista está nos ensinando, que Paulo espera, quando está falando sobre o fruto do Espírito, é nos ensinar a suportar as dificuldades com paciência, esperando a resposta. Nós vivemos num mundo onde nós somos muito impacientes. Se isso no seu WhatsApp é assim, às vezes você pode mandar mensagem para alguém, você já fica esperando o tiquezinho ficar azul, esperando a resposta, toda hora pegando o telefone, que a pessoa tem que responder. Você pede um Uber e já fica desesperado porque você tem que esperar 3, 4 minutos. Como é que você vai perder esses 3, 4 minutos da sua vida? Nós não somos treinados para esperar, nós não somos treinados para ter paciência, porque nós somos tão imediatistas. O que a palavra quer nos ensinar aí é termos paciência e entender que Deus tem um propósito em tudo e que sobre o tempo Ele está governando. Às vezes nós achamos que Deus não está respondendo a nossa oração, mas Ele só responde no tempo certo. É aquele velho e conhecido clichê gospel que diz que Deus não está demorando, Ele está caprichando. Se nós estivéssemos hoje numa aula com todos aqui, eu ia pedir para você falar isso para quem está do seu lado. Mas você pode mandar de repente para o WhatsApp para alguém. Deus não está demorando, Deus está caprichando. Tá bom? E no Salmo 40, versículo 1, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. No hebraico é interessante essa expressão porque ele fala como se fosse assim: esperando, eu esperei pelo Senhor, com a certeza de que Ele fará, que eu posso esperar algo que vai vir. Eu posso ter a esperança, que é a certeza de que algo vai vir, porque Ele vai vir. Eu posso esperar
pacientemente, porque o Senhor está ouvindo a minha oração. Ele está ouvindo o meu clamor. Então, não sei se você já viu aqueles desenhos animados que tinha uma bomba e tem aquele pavio. Porque eu estou esperando no Senhor, o meu pavio não precisa ser curtinho. Porque às vezes, por sermos impacientes, nosso pavio é muito curto e a qualquer momento nós explodimos. A qualquer momento nós já soltamos a bomba. Nós temos que ter paciência, esperar com paciência que o Senhor está trabalhando. O próprio Paulo fala na sua carta ao seu amado Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo Timóteo, ele se usa como exemplo da paciência de Deus com ele, que era um perseguidor da igreja, mas Deus trabalhou nele, trabalhou com paciência, moldando cada detalhe, fazendo cada coisa, levantando aquele homem como um grande homem de Deus que influenciou a nossa cultura até hoje. Com paciência, a paciência de Deus nos faz ver, a paciência nos faz ver o que é urgente e o que é importante na nossa vida. O que é urgente e o que é uma emergência. Não sei se você já foi alguma vez a algum hospital, alguma emergência de saúde, e lá normalmente tem uma triagem onde classificam as prioridades. Quem está numa situação onde não pode esperar. Ou se você foi no consultório médico, assim, já aconteceu comigo, de uma pessoa entrar próximo da minha vez, uma pessoa entrar passando mal numa situação de emergência e passar à frente ali e ser atendido. E às vezes a nossa impaciência nos faz ficar revoltados, faz com que a gente não entenda direito o que está acontecendo, quais são as prioridades, quais são as coisas que têm uma urgência em serem resolvidas. Tudo isso porque nós somos impacientes. Às vezes a nossa vida emocional está bagunçada porque nós somos impacientes e não sabemos a hora certa de responder. Às vezes, porque numa conversa com alguém nós não tivemos paciência de ignorar certas coisas. E como eu disse antes, o pavio é curto, nós explodimos e prejudicamos o relacionamento. Paciência envolve muitas vezes a gente engolir sapo, respirar até de 100. Se não deu para você respirar até 100, respira até 1000. Mas exercitar a paciência que o Senhor tem para a gente é algo que, como discípulo, nós precisamos fazer. Entender aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Quais são as emergências da nossa vida, o que você precisa colocar hoje diante de Deus para que o Senhor trabalhe. Quais são as coisas que você precisa fazer hoje para que a sua vida seja transformada. Paciência é ter a certeza que Ele fará e que Ele está trabalhando na nossa vida. Suportar as dificuldades da vida com calma e com perseverança. Saber que, como eu estava falando da emergência, existem coisas que colocam a nossa vida em risco, colocam a nossa salvação em risco e precisam ser trabalhadas. Eu preciso ter paciência para trabalhar aquilo. Eu preciso ter paciência para ver os frutos, para ver os resultados. Da mesma forma que Paulo se refere ao fruto do Espírito, eu não gosto muito de plantar coisa. Mas se eu estou plantando uma mudinha lá na minha casa, eu tenho que ter a paciência de que aquilo ali tem que ser regado, tem que ser trabalhado, para que ela possa crescer, para que ela possa se fortalecer e aí sim gerar o fruto. Nós precisamos exercitar a paciência. Precisamos exercitar a confiança no nosso Cristo Jesus. Confiando de que Ele está cuidando, que Ele está com seus olhos sobre nós. Nossa segunda aula fica por aqui. Nós vamos continuar a falar sobre os frutos do Espírito. Falamos hoje sobre amor, paz, alegria e paciência. Mas já comece desde agora a exercitar esses hábitos na sua vida. Comece a tratar os outros com amor, a ser um pacificador, a se alegrar no Senhor, a ter paciência de esperar no Senhor, porque essas são características de um discípulo de Cristo. Então, até nossa próxima aula. Que o Senhor abençoe a sua vida. Olá, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula.
O projeto da Escola do Discípulo surgiu no coração da nossa igreja no ano passado, em 2025, com o objetivo de criar discípulos de Jesus que estejam preparados para poder fazer a diferença em diversas esferas do Brasil e do mundo. Tudo foi pensado com muito carinho, com muito amor e com muito temor para que nossa mensagem chegue com eficiência ao seu coração. Nós vamos fazer o nosso primeiro módulo com 14 aulas, serão divididas em 14 aulas teóricas e uma última aula que será basicamente a criação de um nosso projeto prático. Vamos fazer um projeto evangelístico e ao final do curso esse projeto vai ser apresentado para a nossa igreja para ser colocado em prática nesse ano de 2026. Então, preste bastante atenção em tudo que vamos colocar nas descrições dos vídeos para se atentar aos prazos e às nossas novidades. Preste muita atenção também nas nossas redes sociais, ative o sininho, curte, comenta e compartilha bastante para que você fique por dentro de tudo que nós vamos viver nesse próximo ano. Até mais!